In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, queridos, no domingo 16º depois de Pentecostes. Então, tentemos compreender algo. É longa, é bonita, é grande a mensagem da palavra de Deus nesse domingo. Então, é preciso começar colocando num contexto algo religioso, dizer assim, já começar diminuindo a coisa. Para colocar a coisa num contexto algo religioso. E, aliás, é dito e repisado que acontece a coisa num dia de sábado, pelo menos a primeira cena. São duas cenas bem distintas, devem ter acontecido em momentos diversos. Mas, enfim, sim, a primeira cena se coloca bem num contexto religioso. É sábado. É sábado. Então, trata-se de dois interesses. Do interesse do homem e do interesse de Deus. A gente podia se perguntar, e perguntar para hoje, quais são os interesses do homem, né? Quais são os interesses do homem? O que é, afinal, então, o jumento e o boi que o homem hoje cuida? Mais do que o sábado. Caiu no poço o jumento e o boi, o homem esquece o sábado e vai logo, a palavra está lá ali, logo vai socorrer seu boi e seu jumento. Atentos, né? Vou falar no sábado, atentos que ainda é pecado mortal não vir à missa no domingo. Isso serve também para quem vem a refúgio. Que vergonha ter que dizer isso, né? Isso serve também para quem vem a refúgio, viu, pessoal? Tem que dizer isso, mas é uma vergonha, mas eu tenho que dizer isso. Podem brigar comigo, mas eu continuo dizendo, porque é verdade. Pode brigar. Quem sabe semana que vem menos gente vem, né? Porque o padre disse isso agora. Quem sabe? Então, mas ainda é pecado. Ainda é pecado grave não vir à missa, ao menos no domingo. Mesmo para quem está em refúgio. E tem tantos outros interesses mais importantes. Tem o seu boi e seu jumento para cuidar. Mas essa semana nós vimos... Olha essa semana, que semana tremenda, queridos. Lembram dessa semana um pouco? Só para alguma coisa dessa semana, lembram? Porque foi a semana da 80ª reunião da ONU, não esquece. Não, eu acho admirável isso. Olha que coisa mais grave. É feito assim, diante da humanidade. Lá, diante de toda a humanidade, foi proclamada a última guerra. Foi declarada a guerra. E depois ainda, para instigar mais aos homens para que façam guerra, se disse, não só a Ucrânia pode retomar os seus territórios ocupados, senão que ainda pode avançar mais, tomar um pouco agora daqueles que já haviam tomado o território. E Uragaza, que esse tufão que arrasou lá, o Extremo Oriente, a Ásia, foi um maior tufão jamais registrado na história. Estamos sofrendo, então, queridos, já estamos sofrendo aqueles ventos de que se falava, de que devem assolar cada vez mais, vão cada vez mais fortes, vão vir coisas assim. Isso aí já é, sem dúvida nenhuma. A guerra e esse vento, sem dúvida nenhuma, são já acontecimentos da grande advertência. E isso vai adiante agora, anos a fio. E os tremores de terra, queridos, hein? Agora, os últimos, eu falar só de ontem, chegou a ameaçar lá agora vou esquecer o nome. Lá na costa da Califórnia, como é que chama aquele
aquela falha tectônica grande lá, imensa. Santo André. Hã? Santo André, não é? Não é Santo André, é a Cascádia. O Cascádia que é pior que Santo André. Mas os dois, né? Mas é Cascádia. Cascádia, lá na costa do Oregon, lá. Foi terrível. Né? A coisa está lá, tá assim por um fio para estourar tudo. E isso porque o Kamchatka está ainda tremendo lá, hein? Deu outro agora, ontem, não sei se ontem, acho que foi ontem, de 7,7, né? E a coisa vai. Mas todo o Círculo do Pacífico está realmente tremendo. E a placa, a maior placa da tectônica está rachando ao meio, a do Pacífico está rachando ao meio. Né? Mas não é só lá, não é só lá. Né? E os vulcões agora descobriram, não sei se ouviram aquilo, 5 vulcões no Ártico. Né? Um dos quais já está estourando, outros devem estourar. Imagina, lá debaixo de toneladas e toneladas de gelo, se aquilo vier a estourar, derretendo todo aquele gelo, o que não significa de força, que não significa de desastre. Né? E assim. Né? E agora, se vamos falar no cosmos, olha, queridos, o Sol, o que os cientistas estão prevendo ainda para este ano, de estouro solar, é uma coisa que eles estão dizendo assim claramente, não restará nenhum aparelho elétrico, a eletricidade toda será derretida, não restará nada, não restará nada. Então, e assim vai. E as convulsões sociais, falar em convulsões sociais, em tudo, França, Itália, Grã-Bretanha, Inglaterra, agora a Rússia, até na Rússia. Né? Até na Rússia. E aqui nas Américas, a vergonha que o Brasil está passando, esse país comunista, somos um país comunista, né? Aqui não tem lei, nem ordem. Não tem lei porque aqueles que deviam ser os guardiões da lei maior, da Constituição, burlam, consta, a seu bel prazer. Né? E não tem ordem porque são os criminosos que comandam, né? São as quadrilhas que dirigem a nação. Né? Depois podemos falar no resto. Não, o que fez Petro lá em Nova York, na Colômbia? Que vergonha aquele homem pegar um microfone, um chefe de Estado, pegar o microfone e sair lá plena Nova York. Mas que loucura é esta? Que loucura é esta? Não, os interesses do homem. Os interesses do homem são estes, querido, a desgraça de uns para com os outros. Estes são os interesses do homem. Eis teu boi e eis o teu jumento. É um jumento mesmo. Né? Aqui no Brasil sabemos bem o que é um jumento. Né? Estamos cheios deles em toda a parte. Né? Eis o nosso jumento. Nós o mostramos para o mundo inteiro. Eis o nosso jumento. E assim, por isto, pelo seu boi e pelo seu jumento, o verniz falso e repugnante de religião, isso é uma falsa religião, né? Isso já não, a gente passa por cima, aí não se respeita nada. Né? Tem que salvar o seu jumento e o seu boi, os interesses do homem. Mas os interesses de Deus são diversos, né? E Jesus não o mostra quando logo estende a mão e cura o hidrópico. O interesse de Deus é o homem. Não é o seu boi, nem o seu jumento, mas é o homem. Por isso, se o homem agora vai perder boi, jumento e ciência já está completamente perdida, economia já está completamente perdida, política já está completamente perdida,
Se o homem perder o próprio planeta, para Deus interessa o homem. Esse é o interesse de Deus, o homem. Este é o interesse de Deus. A segunda parte do Evangelho mostra isso tão belamente. O que Deus quer? Deus quer poder dizer para o homem: amigo, vem mais para cima. Mas para o alto, vem para Deus. Vem para o seu coração. Vem para a sua glória. O interesse de Deus é a glória do homem. Amigo, diz ele, vem mais para cima. É isso que Deus quer fazer com o homem. É verdade que o homem precisa reconhecer o seu lugar, humilhar-se e compreender que só Deus pode chamá-lo, alçá-lo, levantá-lo, erguê-lo e colocá-lo no alto do seu poder e do seu amor. É verdade que o homem precisa para isso humilhar-se extremamente. Ir para o seu lugar, o lugar que ele tem para si mesmo, para que Deus possa levantá-lo, elevá-lo, exaltá-lo. Esse é o interesse de Deus pelo homem, que ele seja glorificado, que ele seja exaltado. Esse é o interesse. São Paulo nos mostra isso de maneira magistral na epístola da missa de hoje. Queridos, e nós também, olhando para a igreja e para o homem, para a humanidade. Nós olhando para a igreja e para a humanidade, podemos até desanimar. Quantos dentre nós não estão desanimando? Quantos dentre nós não estão desanimando? E não digo só entre católicos, digo entre aqueles que vêm a refúgio, acabam desanimando. O tempo passa e nada acontece. Não lhe cai o tijolo na cabeça. Lhe cai na cabeça do sujeito, senão ele não vai dizer nunca que está acontecendo, que vai acontecer. Ou mesmo vendo o sofrimento da igreja e os próprios sofrimentos da humanidade, o homem pode desanimar. São Paulo diz, não desanimeis. Não desanimeis. São Paulo hoje diz para nós cultivarmos o homem interior. E é no Espírito Santo que ele disse que devemos cultivar o homem interior. E esse estamos, aliás, no finzinho desse tempo, queridos, que ainda não cultivou o homem interior, quem se cuida só do boi e do jumento, são as coisas exteriores. Quem vem para refúgio só se preocupa com as coisas exteriores, com a sua bela casa, que tem água, que tem alimento, que tem energia. Então, quem cuida só das coisas exteriores, tem que cuidar do homem interior. Esse que tem que ser fortalecido, cultivado, no Espírito Santo de Deus. A vida no Espírito que falávamos no domingo passado, lembram? A vida no Espírito que falávamos. Esse é o homem interior. Nós viemos para isso, sobretudo para cultivar o homem interior. Quanto nós temos ainda que crescer aí, queridos. Pensem nessa fé que nos propõe o apóstolo na epístola de hoje. Essa fé robusta, essa fé inquebrantável, essa fé que não se dobra a nada, essa fé que vence tudo, que não se dobra ao desânimo, que não falta a missa dominical. Esta fé robusta, o apóstolo quer de nós. A fé católica, esta é a fé que o apóstolo quer de nós. A fé da Santa Igreja Católica, a fé que Cristo nos ensinou, nos transmitiu, esta é a fé. E então a caridade, queridos, olha o parâmetro que ele nos dá para nós medirmos a nossa caridade. Nada mais, nada menos que o imenso, inesgotável, invencível
amor de Cristo. Toda a sua largura, altura, profundidade, toda a sua realidade, o amor. Quem chegará a essa grandeza do amor de Cristo, que tudo suporta, tudo leva avante, tem toda a paciência deste mundo, tem toda a alegria, tem todas as belas virtudes do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Essa imensa caridade. Revestir-se, diz o nosso homem interior, desta fé e desta caridade do Cristo. É isso que fará, diz o apóstolo, ainda na epístola, diz o apóstolo, que se tornará os nossos pedidos diante de Deus tornará os nossos pedidos, fará deles uma intercessão inapelável. Porque nós, eu posso ensinar isso, porque então, investidos da fé e da caridade no Espírito Santo, os nossos pedidos serão segundo a vontade de Deus. Aí os nossos pedidos, e só então os nossos pedidos serão segundo a vontade de Deus. E Deus nos considerará esse imenso Pai de bom, que linda essa palavra de São Paulo na Epístola, né? Do qual provém toda a paternidade. É porque nos lembra que nós também devemos ser pais uns dos outros e nos prover e nos ajudar e ser solícitos uns para com os. A caridade de Cristo. Mas é desse Pai Todo-Poderoso, é na mão desse Pai Todo-Poderoso que esta festa, a caridade, esse cultivo da vida no Espírito que nos coloca. E então nós não tenhamos dúvida nenhuma, não haverá desânimo para estes, porque sabe, tem certeza que não há pedido que Deus não vá superar. Não há pedido que Deus não vai superar. Ele quer muito, muito mais o bem do homem do que o próprio homem quer a si mesmo. Deus quer muito mais, nós podemos pedir, não chegaremos nunca a alcançar aquele imenso, inefável, grandioso, poderoso desejo de bem que Deus tem para conosco. Desejo de bem que Deus tem para conosco. E então, revestidos dessa certeza, dessa vida interior no Espírito, desta fé, desta caridade, queridos, nós faremos, nós faremos a glória da Igreja e a glória de Cristo. Porque nós seremos a glória da Igreja e nós seremos a glória de Cristo. Tudo que nós queremos é esta glória, queridos. Estamos aqui para isso, esperando o nosso Senhor, né? Esperando o nosso Senhor para isto. Então, sim, com certeza veremos a glória de Cristo. Com certeza veremos a glória da Igreja. Com certeza a humanidade será glorificada na paternidade divina. Nós podemos ver esse homem totalmente desfocado numa falsa religião, isto é, num falso cuidado do sábado e numa busca desenfreada por sua própria glória, por seu boi e por seu jumento, mas nosso olhar nunca será desanimado, nunca será tornado um vão, feito vão, não, nunca. No fim, a glória de Cristo e da Igreja se revelarão. E se revelarão em nós, se revelarão na humanidade, se revelará esta glória na Igreja. Podemos ter esta tranquila certeza. Deus nos mostrará o seu poder e a sua glória na salvação do homem, na cura do homem. Não mais a água produzirá, mas o Espírito Santo
e a vida interior cultivada em Deus. Esta é a obra de Deus, a glória do homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.